que vai acontecer com a cidade de São Paulo, porque é a eleição que vai ficar definida no segundo turno. Disputa entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. E que disputa, Pedro Duran, como prometido, vamos aqui ao voto a voto do que aconteceu em São Paulo, porque os 3 primeiros colocados nesse primeiro turno tiveram uma diferença muito pequena, Pedro Duran, e é justamente de olho nesses números que agora as campanhas se projetam para esse segundo turno. Pois é, Carol, olha só que curioso, a gente teve uma diferença como nunca antes na história da eleição em São Paulo a gente havia tido tão apertada entre 2 candidatos que sai entre 3 candidatos. A diferença do Ricardo Nunes para o Pablo Marçal foi de mais ou menos 80 mil votos. Ou seja, é muito pouco entre aquele que passou em primeiro lugar e aquele que ficou em terceiro lugar na disputa e está fora do segundo turno. Se a gente olhar os números, 1.800.000 votos para o Ricardo Nunes, o atual prefeito, diferença de 25 mil votos para Guilherme Boulos, 1.770.000 votos, 776 mil votos. E Boulos teve uma diferença de 56 mil votos para Pablo Marçal, que terminou com 1.719.000 votos. Então, essa disputa super acirrada em São Paulo, entre 3 candidatos, e que é inédita dessa forma, também vai ser curiosa de se acompanhar no segundo turno, porque muito embora você tenha ali outros componentes, como a Tabata Amaral, por exemplo, José Luiz da Atena, que vão ter os seus votos migrando, esses 2 candidatos vão ter que brigar por aquele 1.719.000, que são os votos do Pablo Marçal. E aí que está o desafio, porque você vai se lembrar, os 3 rivalizaram muito nessa eleição. Então, o eleitor de Marçal viu o candidato dele rivalizar muito com Guilherme Boulos e com Ricardo Nunes, com direito a apelidos ao prefeito e com direito a críticas a Guilherme Boulos, incluindo aquele laudo falso de que teria usado cocaína, etc. e tal. Na nota divulgada pelo Pablo Marçal pós-eleição, ele já dá um indicativo, não sei se o Pedro concorda comigo, de que o caminho deve ser Ricardo Nunes. Faz aquele aceno, né? Aquele aceno discreto. Espero que Nunes incorpore as minhas propostas. Isso. Porque eu tive praticamente a mesma votação que ele. As palavras dele são mais ou menos essas. Essa leitura que você também faz, Pedro, diante do que Pablo Marçal já falou nesse momento pós-primeiro turno, diante desses números, diante também do que Tabata Amaral já anunciou que vai apoiar Guilherme Boulos, PSDB vai apoiar Ricardo Nunes, como é que fica essa divisão de forças agora em São Paulo? Cidadania também declarou apoio ao Ricardo Nunes. O problema é o seguinte, nessa reta final do segundo turno, esse acirramento entre o Ricardo Nunes e o Pablo Marçal complica um pouco o engajamento do influenciador na campanha, porque soaria meio estranho aparecer, por exemplo, o Pablo Marçal no horário eleitoral de televisão do Ricardo Nunes. Aliás, um dado curioso, né? O Ricardo Nunes vai ter menos tempo de televisão no segundo turno do que tinha no primeiro. Isso nunca aconteceu na história de uma eleição em São Paulo. Uma eleição cheia de ineditismos. Mas, assim, naturalmente, boa parte desse eleitorado do Pablo Marçal vai migrar para o Ricardo Nunes. O primeiro movimento deve ser o apoio desses bolsonaristas que declararam apoio a Pablo Marçal no primeiro turno, publicamente na reta final, contrariando uma decisão de Jair Bolsonaro. Então deve haver ali um realinhamento. Começando por Ricardo Salles. Já citamos ele aqui, Ricardo Salles, que é do Partido Novo, de Marina Helena, na reta final declarou apoio a Pablo Marçal e já na sua postagem feita ontem no Instagram, sinalizou que deve estar dentro dessa frente anti-Boulos no segundo turno. Na sequência, devem vir também Nicolas Ferreira, outros bolsonaristas importantes de outros estados, inclusive, mas com muita força nas redes sociais, também devem declarar apoio a Ricardo Nunes. Mas resta saber o que Pablo Marçal, pessoa física, vai fazer no segundo turno. Então, é uma articulação muito delicada, uma conversa que tem que ser feita com muito cuidado e, com certeza, operadores políticos já estão em campo para tentar fazer essa aproximação. A Tabata surpreendeu muita gente ontem, quando já na coletiva, depois de sair oficializado o resultado, anunciar o voto
em Guilherme Boulos. A expectativa no PSB era que ela ficasse neutra e o partido já tinha até preparado uma operação política para declarar apoio ao Guilherme Boulos, preservando a Tabata Amaral. Então, todo mundo respirou aliviado no PSB depois dessa declaração dela ontem. Agora vão haver ali conversas entre lideranças do PSB para determinar como vai ser a integração das duas campanhas, né? Provavelmente eles vão indicar o nome do partido para participar do Conselho Político de Guilherme Boulos. Lúcia França é o nome mais cotado, foi candidata a vice de Tabata Amaral. Ela deve participar, se integrar efetivamente à campanha de Guilherme Boulos. Geraldo Alckmin, Márcio França devem aparecer aqui em São Paulo para reforçar também a campanha do candidato do PSOL, a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E há ainda... acreditam na campanha do Guilherme Boulos que, eventualmente, a própria Tabata pode acabar cedendo e participando do horário eleitoral na televisão para passar aquela imagem de que ali existe uma frente ampla de verdade. Desculpa, Carol, não, claro. só para não perder esse bonde, porque uma coisa importante é a gente olhar para trás e ver dois exemplos possíveis, que é o exemplo Ciro Gomes e o exemplo Simone Tebet, né? A Tabata Amaral deve fazer um caminho do meio. Nem o Ciro Gomes, que viajou para Paris e falou, eu não tenho nada a ver com essa eleição, vou embora, e nem a Simone Tebet, que se engajou pesadamente na campanha de Lula e fez campanha e acabou se tornando ministra dele. O caminho mais provável que os articuladores da Tabata dizem é um caminho nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. A gente vai apoiar, mas com moderação.